Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do capítulo 1, a unidade 1, capítulo 1.2. No capítulo 1.1, nós conversamos sobre a derme, epiderme e a hipoderme e os seus anexos, né? Hoje, na unidade 1.2, o que ela remete? Ela remete à fixação de alguns conteúdos que nós já vimos em aula no 1.1. A 1.2 é Sistema Tegumentar, Histologia das camadas da pele e seus anexos. Então, retomando aqui vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Para vocês observarem aqui as células que estão compondo essa epiderme e a derme, juntamente com essas papilas dérmicas, aqui ó. Essas papilas dérmicas, elas penetram nessa epiderme, certo? Junto com as papilas dérmicas, a gente encontra os vasos sanguíneos, olha aqui ó, os vasos sanguíneos, tá? E eles são importantes para quê, esses vasos sanguíneos que estão penetrando nessas camadas da derme? Eles são importantes para a nutrição da espessura dessa epiderme, porque essa epiderme, ela é avascular. Vamos voltar para o próximo slide. Então, olhem aqui novamente. A gente tem, nessas camadas, os queratinócitos. Eles estão arranjados e dispostos em camadas diferentes, tá? Distribuídos nessa derme. Então, a gente tem na camada basal uma camada simples, uma única camada de queratinócitos. Depois, a gente tem na parte espinhosa de 5 a 15 camadas de células formando essa derme. Depois, a granulosa, a gente tem de 1 a 3 camadas, tá? Olha, todos eles aqui. E a lúcida e a córnea, elas formam de 5 a 10 camadas. Não fiquem tristes, a nossa próxima aula presencial, faremos a aula prática no laboratório de microscopia, que a gente havia combinado, para verificar nos cortes histológicos todas essas estruturas da derme e epiderme, ok? Os melanócitos, também, que é uma outra parte que compõe a derme e a epiderme, ele está em menor quantidade que os queratinócitos, mas eles são responsáveis pela melanina, que é o pigmento da pele, certo? Eles localizam-se então na camada basal e eles têm prolongamentos que estão fazendo essa transferência da melanina para os queratinócitos. Então, vamos olhar aqui. Olha aqui esses prolongamentos, tá? Os prolongamentos faz essa transferência da melanina. Aqui a derme. Aqui a gente tem os grânulos de melanina, que vai dar a tonalidade. Aí, aqui a gente tem os melanócitos com os seus prolongamentos. E aqui algumas vesículas de melanina já soltas, certo? E aí eles vão estar dando a coloração. As camadas da derme, como a gente já conversou em sala de aula, ela tem duas peculiaridades. A papilar, que é uma camada mais superficial, ela se caracteriza por ser mais delgada, constituída então sempre de tecido conjuntivo frouxo e está formando as papilas dérmicas. A reticular, ela é mais espessa e ela é constituída pelo conjuntivo denso. Mas essas duas camadas possuem fibras elásticas que dão a elasticidade da pele. Já os fibroblastos, elas são células fundamentais da derme que têm uma função de sintetizar o colágeno e essas fibras elásticas, certo? Então, eles são bem importantes. Os miofibroblastos, elas são células derivadas desses fibroblastos e eles expressam o quê? A actina de músculo liso. Então, essa proteína, né? E os mastócitos, eles são células mononucleares originadas na medula óssea. Então, olhem aqui, eu tenho logo uma foto para mostrar.
Na derme, a gente também tem os vasos sanguíneos, os linfáticos, os nervos. A gente encontra também na pele algumas estruturas como os folículos pilosos, glândulas sebáceas e as sudoríparas, que já foi conversado isso bastante na nossa última aula. Então, olha lá. Lembram que eu mostrei para vocês como que era a questão do folículo piloso? A gente tem essa estrutura aqui do folículo piloso. Aqui a gente tem o que nós chamamos de medula do pelo. Deixa eu ver onde é que tá o meu mouse. Aqui, ó. Medula do pelo, tá? E aí, na lateral, a gente tem células que estão dando origem ao seu córtex, né? Anexado a esse folículo piloso, a gente tem uma glândula sebácea. Olha aqui nesse desenho a glândula sebácea. E aí, saindo da derme, o pelo, né? Esse folículo piloso todo e essa derme e esse pelo, a gente tem o que entre o folículo piloso e o tecido conjuntivo? A gente tem uma membrana vítrea. Olha aqui, o folículo piloso, a glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela possui um ducto curto, ó, tá vendo aqui? Que é pequenininho. Ela possui esse ducto curto, ele é de epitélio estratificado, tá? E ele tá em algumas áreas do nosso corpo, essa glândula sebácea. Opa! A glândula sudorípara, olha aqui, ó, glândula sebácea, indo folículo piloso, pelo. A glândula sudorípara, elas são glândulas exócrinas, mas também elas têm uma outra forma. Enovelada. Olha aqui o formato dela, tá? E da glândula sudorípara, a gente tem as merócrinas e as apócrinas. Lembra que conversamos também na última aula? Então, as glândulas sudoríparas apócrinas, elas são responsáveis por produzir o suor, tá? Elas estão principalmente localizadas nas axilas e em volta da área genital. E a sua atividade vinculada às bactérias que estão no nosso corpo, elas vão causar o quê? O mau cheiro, o odor do suor, tá? Durante a puberdade, essas glândulas elas servem basicamente como glândulas de cheiro. É o mau cheiro, as glândulas sudoríparas apócrinas. E para finalizar, a gente tem a hipoderme, que ela é a camada embaixo da derme, certo? Mas ela não está fazendo parte da pele. Então, ela é formada também por tecido conjuntivo frouxo, que une de maneira um pouco firme a derme, tá? É uma camada responsável pelo deslizamento da pele sobre as outras estruturas em qual elas estão se apoiando. Então, dependendo da região e do grau de nutrição do organismo, a hipoderme ela pode ter uma camada variável de tecido adiposo. Por quê? Porque pode ter uma camada mais espessa de tecido adiposo ou mais fina de tecido adiposo. Lembra que conversamos sobre isso na última aula e a Pro até mostrou a foto? Então, depende de cada estrutura corporal. E essa camada variável de tecido adiposo, a qual, quando desenvolvida, constitui o panículo adiposo, que é o que? Ele modela o corpo e funciona como uma reserva de energia. E ele vai estar nos protegendo contra o frio. Vocês perceberam que essa unidade, ela é uma unidade que está o quê? Que está firmando todos aqueles conteúdos que nós estudamos em sala de aula no 1.1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato com a Pro. Um beijo!